Quão sério é isso que nós temos cantado. Faz teu querer em mim. Ele quer fazer o querer dele, a vontade dele. Ele quer. Mas ele quer encontrar corações dispostos e disponíveis. Muitas vezes nós até confessamos que estamos dispostos, mas quando chega um momento, nós falamos: Senhor, eu não estou disponível. Hoje não. Agora não, Senhor. Agora eu tenho que realizar os meus compromissos. E nós vamos adiando o querer de Deus nas nossas vidas. Você tem vigor, você tem saúde. Hoje você caminha mais rápido do que eu. E se você deixar para o amanhã, você não vai caminhar tão rápido quanto hoje. É muito sério proferir estas palavras: faz teu querer em mim. Por isso, nesta manhã, eu creio que Deus vai falar mais uma vez aos nossos corações. A palavra de Deus vai estar confrontando você com a sua vida de fé, a sua vida cristã, a sua vida de servo de Deus. E nós falamos: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas às vezes a nossa vontade não é a vontade dele. A vontade de Deus permanece querendo realizar através das nossas vidas o querer dele. Então precisa haver uma sintonia dessa vontade dele com a nossa vontade também. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta, ou no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. E o tema desta manhã é conhecendo o seu chamado. Vendo um avião ali, mala, parece que alguém está pronto para ir. Não é? Pode ser que Deus fale com você também para você ir. Mas pode ser que Ele fale para você ficar, que também aqui é o teu chamado. Capítulo 13 de Atos, o versículo 2 que diz: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Aí é o chamado de Paulo, de Barnabé, de Paulo, ou Saulo. E eu quero usar a vida de Paulo para falar com vocês um pouquinho da vida de Paulo. Durante o percurso da nossa vida, meus irmãos, durante o percurso da nossa existência aqui
que nós não sabemos quanto tempo será. Eu sei que todos querem viver bastante anos, bem saudáveis, mas nós não temos previsão nenhuma de que vamos viver 70 ou 80 anos. Ontem mesmo recebemos 4 anos, no vigor da sua saúde, e ele partiu. Problema no coração, alguma coisa assim, alguma enfermidadezinha que ele já tinha, uma disfunção. Jovem, bonito e temente a Deus, e partiu. Creio que a família não esperava por isso. E durante a nossa vida, a nossa existência, nós temos diversos tipos de chamados. E muitos desses chamados que nós temos, se nós não atendermos, nós teremos complicações. Nós temos chamado desde a nossa infância e até a nossa velhice, nós vamos ter algum tipo de chamado na nossa vida. Se nós não atentarmos, como falei, nós teremos complicações, nós teremos consequências financeiras por não atender, pagando multas. Nós teremos problemas com a justiça. Enfim, poderemos enfrentar dificuldades seríssimas se não atendermos determinados chamados, principalmente de uma autoridade que está sobre nós. Nós que estamos aqui na América conhecemos muitas pessoas que nos contam as suas histórias dizendo: eu tive um chamado para me apresentar na corte. Aí eu falei com alguém e com mais alguém, falaram assim: deixa para lá, isso é bobagem, não vai dar em nada. Mas se você teve um chamado da justiça, atenda, porque senão vai ter problema sim. Não seja negligente a esse chamado. Ou consulte um bom advogado que sabe resolver esses problemas e ele vai resolver por você. O pior é que às vezes até o advogado fala: desista disso aí que não vai dar nada. E você terá um problemão lá na frente. Nós temos que aprender uma coisa desde que nascemos, que nós temos algum tipo de autoridade sobre nós. Em casa, quando criança, são os pais, a nossa autoridade. E aí segue o crescimento, você vai ter autoridade como professores na escola, como patrões, você vai ter autoridade como os policiais, vai ter autoridade como os pastores e assim por diante. Sempre haverá uma autoridade sobre nós, porque esse é um princípio de Deus. Foi Deus que inventou isso, foi Deus que criou isso, foi Deus que deixou isso para o nosso bem-estar. Por isso, se você tem alguma dificuldade em submeter a sua vida em para a autoridade, você consequentemente estará ou está tendo problema ou vai ter problemas em não submeter a sua vida a alguma autoridade. E eu quero falar nesta manhã sobre o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para as nossas vidas. Eu sei que em casa, muitas vezes nós erramos com os nossos filhos por não ensiná-los a determinadas tarefas, pequenas que sejam, mas nós queremos às vezes fazer tudo. Eu não sei se às vezes é o pai que faz isso ou a mãe que faz isso, mas tudo, deixa que eu faço, deixa que o papai faz, deixa que a mamãe faz. Deixa eles aprenderem. Eles precisam ter responsabilidades de fazer pequenas coisas em casa.
Você não vai tratar o seu filho como empregado, o seu filho como escravo. Não, você vai dar pequenas tarefas e ele quer sentir-se útil. Mas você está cortando, você está podando. Deixa que ele cresça assim. E às vezes até remunere ele, não é? $1 para ele é $1 milhão. Ele fica feliz, em levantar alguma coisa lá do chão que está caído, passar algum pano no chão, ele fica feliz. Mas você precisa ensinar e dar essa oportunidade a ele, porque senão ele vai crescer, ou ela vai crescer como um reizinho, não é mesmo? Nunca, ou sempre alguém fazendo alguma coisa. Sempre alguém fazendo alguma coisa, eles vão fazer por mim. Eles fazem, o pastor faz, a igreja vai fazer. Quer dizer, ele não é da igreja, ele fala, a igreja vai fazer. Então, por que não aprender o caminho certo? Por que já não começar da maneira correta, para que quando um dia chegar na igreja, fazer as coisas que nós temos que fazer como igreja? Ou na sociedade, servir bem à sociedade. Então esse texto diz que servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A ideia fundamental do texto é chamado. É bem claro que esse chamado era bem específico porque tinha nomes, Barnabé e Saulo. Deus, muitas vezes, ele é específico para o chamado de muitas pessoas para a sua obra, para determinadas tarefas. Mas se formos discorrer teologicamente, vamos confirmar através da palavra de Deus que todos os que experimentaram o novo nascimento têm um chamado, porque lá no livro de Hebreus nos diz o escritor que esse chamado é a vocação celestial. Vocação celestial. Coisa linda, não é? Você chegar para alguém e falar assim, eu tenho um chamado, uma vocação celestial. Você já parece que se coloca lá num patamar diferente dos outros irmãos. Mas todos nós aqui, todos nós temos esse chamado celestial. É que muitas vezes você não se dá conta disso. Que o seu chamado é um chamado celestial. Fora os chamados aqui que nós temos na terra para fazer as nossas tarefas como cidadão normal, como filhos lá em casa, ou como maridos, ou como esposas, nós temos um chamado, uma vocação celestial. Então esse não é um chamado humano, não é um chamado terreno, não é um alto chamado, mas é um chamado celestial. E Paulo confirma isso na carta aos Efésios, quando ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então nós temos esse chamado celestial e nós temos que andar dignamente, com consciência do nosso chamado em Deus. Porque nem com os homens nós devemos falhar do nosso chamado, e muito menos com Deus. Então, você vai ver que você tem um chamado, e você não pode tratar de qualquer maneira, mas você tem que trazer ou tratar com dignidade da vocação a que fostes chamados. Todos nós temos um chamado em Deus. Paulo também afirma aos romanos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis, ela não muda. Está comigo? Diga amém. Olha, eu aprendi isso aí ontem, viu, pastor? Depois o pastor Maurício vai comentar sobre a nossa ida em Orlando ontem na conferência para líderes. De vez em quando, o pastor Jamal, que esteve aqui, vocês lembram dele, ele falava, estão comigo? Amém. Amém. Preste atenção, não se distraia, mas fique atento na palavra do Senhor.
Então, os dons de Deus são irrevogáveis, são intransferíveis. Você não pode falar assim, eu não estou fazendo, eu não vou fazer, vou passar para alguém fazer isso para mim. Alguém vai fazer. Não. Se você não fez este ano que passou, você vai fazer neste ano agora. Melhor. Vai fazer melhor. Mas isso precisa ter uma disposição no seu coração, senão você vai repetir o ano. E Deus vai continuar te cobrando que você não fez a tarefa do ano passado. E você vai ter que fazer muito bem feito esse ano. Vamos usar a vida de Paulo para falar sobre o chamado. O chamado de Paulo tem 3 dimensões. 3 dimensões. O primeiro chamado de Paulo é o chamado à fé, o chamado à conversão, um chamado para ser crente em Jesus. É o chamado ao novo nascimento. Quando nós ouvimos, quando nós entendemos e nós nos rendemos a Jesus. Talvez você já tenha experimentado esse chamado na sua vida, e você atendeu a esse chamado, e você pode falar, pastor, graças a Deus, esse chamado eu já atendi, estou convertido, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza daquilo que eu sou em Deus, e do que eu sou no reino de Deus, e tal, você está muito feliz com tudo isso, mas não para aí. Ele não fica aí, não se limita aí esse chamado, porque agora eu estou salvo, eu só vou louvar ao Senhor todos os dias da minha vida, e não vejo a hora de ir para o céu, porque lá também nós vamos ficar cantando aleluia, glória a Deus. Não vai ser isso não. Vai ter esses momentos, mas não vai ser somente isso. No céu existe muita atividade. E fora do céu também, porque nós não vamos nos limitar somente lá no céu. Nós vamos sair do céu e nós vamos descer, porque Jesus vai descer um dia com a sua igreja, aleluia, e Ele vai estar reinando a partir de Jerusalém. Quero conhecer essa Jerusalém. E nós estaremos com Ele, aleluia. Nós estaremos com Ele. Então, mas enquanto nós não reinarmos na eternidade com Jesus, Ele quer que a gente reine com Ele aqui e agora. Aqui e agora. Então nós precisamos entender isso. Que existe essa expectativa do coração de Deus para a sua vida. Em fazer, em reinar com Ele, em atender o seu chamado. Então, o primeiro chamado que nós temos como pessoas, como seres humanos... Fica quieto aí. Agora não. É a nossa conversão. É a nossa experiência de fé. O segundo chamado na vida de Paulo foi para o ministério. Para o ministério. E vocês vão de convir comigo o quanto este homem foi importante na expansão do Evangelho. É impressionante a vida de Paulo. Se você ainda não conhece as cartas de Paulo, não é? Estude mais a Bíblia, você vai conhecer a vida de Paulo, a importância da vida desse homem, da sua conversão, o que ele fez para o reino de Deus, que fala conosco até hoje. Até hoje. Então, Paulo fala do segundo chamado para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Você está inserido no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja. A igreja não é o prédio, nós chamamos, se convencionou, vamos à igreja, não é? Mas a igreja somos nós, é o corpo, e o corpo não tem só braço, não tem só pé, tem todos os órgãos perfeitamente trabalhando para que funcione bem.
funcione bem. E se você está pensando, o que será que eu sou no corpo? Será que eu sou... Amém. Está dando certo já. Você já está pensando numa coisa positiva, no que você é para trabalhar, para exercitar no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. E ele diz então, que nós vamos trabalhar para edificação através dos dons espirituais que Deus deu a você, para contribuir para a edificação da igreja. Em terceiro lugar, você tem um chamado de Deus, e esse chamado também está claro aqui no livro de Atos 13, que é para a obra de evangelização. Foi o chamado de Barnabé e Saulo, para a obra de evangelização. Então, queridos, todos nós, marque bem isso, todos nós temos um tríplice chamado. Tríplice, você pensou que era só um chamado e estava contente com isso, você entendeu? Mas nós temos um tríplice chamado que precisa estar em funcionamento. E tem que estar em ação. Então, talvez você já está contente com o primeiro chamado, que foi a fé, a conversão, um chamado para ser um crente fiel em Jesus. Quando Cristo chamou Paulo, ele estava a caminho de Damasco, estava com um grupo de homens, de pessoas que estavam caminhando com ele, estava indo para perseguir a igreja de Jesus, olha só. Mas aí, lá naquele lugar que ele estava passando, ele teve um encontro, teve um clarão muito forte sobre ele, que afetou a visão dele momentaneamente, ficou assim cego. E ele ouviu uma voz, e o Senhor foi bem claro a ele, e chamou, ele caiu por terra. As pessoas que estavam ao redor ouviram a voz, ouviram como que um estrondo, alguma coisa assim, mas não entenderam. O chamado foi para a vida dele, quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que existia uma autoridade ali falando com ele. E ele já responde: quem és tu, Senhor? Naquele tempo, irmãos, falar de Senhor, ou era o César, né, que era o Senhor, ou era outros senhores que existiam, mas eles sabiam muito bem distinguir. Hoje a gente fala Senhor para todo pessoal que tem 60 anos, né, João? Mas eu não gosto, né? Pode chamar de você, não tem problema. Ah, mas é uma questão de respeito. Tudo bem, então, está ótimo. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue ou está perseguindo. Aí você já sabe que, né, perseguindo Jesus? Como assim perseguir Jesus? Mas Paulo entendeu muito bem. Ele estava perseguindo a igreja. E quem persegue a igreja, ou quem está com problemas com a igreja, ou falando mal da igreja, você está tendo problema com Jesus. Porque ele é o cabeça. E a igreja é o corpo. Mas você não falou que era do corpo também? Agora você é do corpo e fala do corpo, né? O meu braço está com um problema, esse meu braço, eu vou bater no meu braço. E muita gente está fazendo isso, judiando do pé. Ele não é o pé, mas ele é o braço, e ele fica maltratando o pé, mas faz parte do corpo. Mas não quero entrar nesse detalhe, né? Mas os companheiros de Paulo não ouviram, eles não entenderam aquele chamado específico para Paulo. E Paulo atendeu imediatamente e obedeceu à voz de Jesus, que falou: vai, faz isso,
Vai lá e procura alguém na cidade e ele vai explicar para você. Temos o chamado de Zaqueu. Zaqueu era um cidadão baixinho, mas muito curioso. E ele queria ver Jesus, porque ele já sabia, eu tinha ouvido falar do que Jesus, quem era Jesus, o que Jesus fazia. Ele falou, eu preciso ver esse homem, eu preciso ver esse homem. E então ele resolveu subir numa árvore. E Jesus passou exatamente ali, porque ele calculou, Jesus vinha vindo lá longe assim, o caminho era esse, e aqui estava a árvore, então ele subiu na árvore. E quando Jesus passou, ele já falou, ei, Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar na tua casa. E você já entende e sabe o que aconteceu com a vida de Zaqueu. Ele foi transformado. Ele teve um chamado para a fé. Ele teve um chamado para a salvação. E ele, então, atende esse chamado. Ele se entrega a esse chamado. Ele é obediente a esse chamado. Jesus também passou um dia lá em frente à coletoria. Lá no DMV, que você vai de vez em quando pagar os impostos, né? Cheio de gente. Ele olha para lá e viu Mateus. Vem e segue-me. Não é? Ele falou, mas agora, e minha aposentadoria? E como é que eu vou fazer? E o meu salário? Não é? Não, ele largou tudo. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. Atendeu ao chamado para a salvação. Amém. Esta foi a experiência também de Mateus. Então, a resposta ao chamado para a salvação é um chamado individual. Tem que ser uma decisão pessoal. E só para refrescar a sua cabeça, eu quero dizer que a experiência da esposa não serve para o marido. Pode servir de testemunho, mas você não vai ser salvo por causa da salvação dela. Ou da salvação dele, você também, esposa, não vai ser salva. É individual. É individual. Havia um ditado antigamente que não usa mais, que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho. Às vezes é até cretino, mas não é crentinho. Por quê? Porque cada um precisa de ter uma experiência pessoal. Responder a Jesus como Senhor. Quem és tu, Senhor? Então eu quero tê-lo como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Paulo sabia mais ou menos o que ele estava falando, ele estava se entregando ao senhorio de Jesus. E muitas vezes a resistência hoje, nós, para nos entregarmos ao senhorio dele. Porque quando você se entrega ao senhorio dele, irmão, é ele que manda agora. É ele quem governa. É ele quem manda na nossa vida. Por isso e agora, Senhor, eu devo ir ou não? Você tem que consultar o Senhor. E por que você faz tantas coisas sem consultar ao Senhor da sua vida, que você diz que é o Salvador? Mas Salvador é diferente. Salvador, ele salva para ele ir para o céu. Eu só quero ir para o céu, não quero mais nada. É só isso. Não. Ele tem que ser Senhor da sua vida enquanto você estiver aqui nesta terra. E Ele quer ser este Senhor. Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir. Mas você fica dando voltas, você fica correndo do senhorio de Jesus. Por isso que você não entende, às vezes, o seu chamado em Deus, nesse tempo que você vai viver aqui na terra, ou que está vivendo. E ainda não atendeu ao chamado dele. O segundo chamado é para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos chama com o propósito de servirmos no seu reino. Não existe chamado para não fazer nada. Não existe. O seu chamado é para você responder à vontade de Deus. Eu fui chamado. Mas o que você está fazendo? Nada. Então, que chamado?
não teve chamado. Fala com Deus sobre esse chamado. Senhor, eu já estou salvo, eu creio, não é mesmo, na minha salvação. Mas e o meu chamado para servir no reino de Deus? E o meu chamado para a edificação do corpo de Cristo? Cuidado com as teologias que estão falando que o que eu faço fora da igreja, esse é o propósito de Deus para a minha vida. Muita gente está tendo confusão aí. Mas você precisa... Por que você fala assim? É que você está vivendo uma vida de ganhar dinheiro, envolvido nos seus empreendimentos, que você chega a pensar que esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas não é o propósito na edificação. Eu já estou fazendo isso, não é, lá no meu trabalho, e eu estou com um empreendimento maravilhoso, e eu estou construindo um prédio de 10, 15, não interessa, não importa, esse não é mesmo o chamado para a edificação de vidas. Não é. Porque Deus fica fora e você não reconhece em todos os seus caminhos. Jesus foi o maior exemplo de servo. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de sermos servos. Romanos 6 confirma, agora porém libertados, olha aí. Está confirmando a nossa libertação do poder, do sistema das trevas. Mas ele diz que libertados, nós fomos transformados em servos de Deus. Você experimentou, teve aquela experiência, né? Saiu das trevas para a sua maravilhosa luz, agora você já é servo de Deus. Não adianta correr, você é servo. Se não está fazendo o papel de servo, está em falta, está em falha. Todos nós, como servos de Deus, temos a responsabilidade de trabalharmos pela edificação da igreja. Porque essa não é a tarefa, como eu falei a princípio, dos mais velhos, dos maiores, ou do pai com a mãe, ou do pastor. É o pastor que tem que fazer isso. Não é mesmo? Afinal, ele tem um chamado de pastor vocacionado. Mas e o nosso chamado? E a nossa vocação, como fica? Então nós não fomos chamados? Não, eu fui chamado. Então faz o trabalho, não é mesmo, de servo do Senhor. Ninguém pode ficar de fora dessa tarefa. Se você é salvo, se você é nova criatura, filho de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, 11, você vai conseguir entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso para o desempenho, o aperfeiçoamento. Porque nós chegamos aqui, nós nos convertemos ao Senhor, somos filhos de Deus, mas tem um aperfeiçoamento, tem a edificação, a pessoa vai descobrir a sua tarefa, a sua função no corpo de Cristo. Que ele vai crescer, que ele vai ser fortalecido, que ele vai andar de um lado para o outro, mas depende de você também, você precisa estar inserido nesse contexto de edificação, você tem que edificar também a vida dos outros. Todo membro do corpo de Cristo tem uma função a desempenhar para o bem do corpo. Toda responsabilidade e poder são recebidos de Cristo, que concede dons à igreja para o seu aperfeiçoamento.
que resulta não só em crescimento numérico, como também em maturidade, varonilidade e firmeza na doutrina verdadeira. Amém? Irmãos, isto é fundamental para a nossa vida como cristãos, como membros do corpo de Cristo. Como que eu estou funcionando? Como eu estou funcionando? Qual tem sido a minha parcela? Ou esse corpo está se arrastando, ou eles estão me arrastando, estão me puxando. Eu estou sendo um peso para esse corpo. Quando o corpo arrasta uma perna é porque teve uma paralisia, não é mesmo? Opa, será que eu estou sendo um paralisado aí, o corpo está me puxando? É algo para se pensar. Né? Você tem que ter vida, estar caminhando, funcionando. Se está doente, vai ter que ter cura também deste corpo, desta paralisia. Você está aberto ainda lá na Bíblia? Eu não ia ler todos, mas é importante que se leia. Ele diz, para o desempenho, para a edificação, até que todos cheguemos à varonilidade, à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é para a edificação, para o desempenho, então que nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos trabalhar juntos. Tem muita gente que gosta de trabalhar isolado. Eu estou aí, pastor, está onde? Você precisa dar satisfação ao pastor, não é? Tem gente que gosta de trabalhar sozinho, voar, viajar. Você entendeu? Vem aqui, irmão. É aqui o seu chamado. É para trabalhar aqui. Ou se Deus chamou para outro lugar, então você vai e segue a voz do Senhor. Mas se Ele falou, é aqui, trabalhe. Edifica aqui. Não fica querendo ser daqui e trabalhando em outro lugar. Não vai dar certo, não funciona. Como dizia um pastor amigo nosso, a pessoa come lá se alimenta no Burger King e depois quer pagar a conta no McDonald's. Não dá certo, gente. Se o nosso chamado é aqui, vamos trabalhar aqui até que Deus diga sim ou não. E olha o 14. Olha por que nós temos que chegar a esta unidade da fé. Nós temos que alcançar esta unidade da fé. Para que não mais sejamos meninos. Não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só. Como é importante você estar nesta unidade com o corpo, vivendo em unidade, vivendo em amor, em submissão, contribuindo com o seu dom que você recebeu de Deus para a edificação do corpo. Você não pode estar fora desse contexto, porque senão vai acontecer, não é? Para que não sejamos meninos. Se nós não estamos trabalhando ajustados nesse contexto, nós corremos o risco de estar agindo como meninos, sendo levados por ventos de doutrinas. Porque lá está fazendo isso, faz aquilo, lá não é aqui. Não sei quem que está falando lá, mas se Deus está falando aqui, é aqui. O que Deus está dando direção para nós fazermos, nós temos que estar unidos, coesos e andarmos juntos para a edificação, o crescimento numérico da igreja. Aleluia. Aí então você vai ver mais almas se convertendo, mais almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, mais almas para você discipular, trabalhar, ensinar aquilo que você já aprendeu. Mas eu sei pouco, então aprende mais, corre atrás.
vai aprender, vai estudar. Não fique somente em João 3,16. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer toda a Bíblia. E aí ele diz, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor. Não tem como, se não tem amor, como é que vai seguir a verdade? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Ai, que coisa bonita. Justa cooperação de cada parte, de cada membro do corpo de Jesus, de cada irmão que congrega neste lugar. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, pensemos nisso, na edificação do corpo de Cristo, da qual nós fazemos parte. Qual tem sido a minha cooperação? Qual tem sido a sua cooperação para o crescimento, para o ajuste, para que nós andemos assim? Eu vou lá de vez em quando, eu gosto demais. Eles são muito bacanas, de vez em quando fazem umas festas bonitas, maravilhosas, e a gente come bastante, não sei o quê. Tudo isso é bom, mas tem a participação espiritual. Espiritual, que é essa que fica, que forma vidas, que transforma vidas, que liberta vidas. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, nós falamos do primeiro chamado, que é para ser crente, é o chamado para a salvação. Aí você pode falar, Senhor, pastor, está tudo bem comigo. Eu não sei, eu não conheço. Talvez exista nesta manhã aqui pessoas que precisam atender o chamado para a salvação. Precisam atender o chamado para se render a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem essa pessoa, eu creio que Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. E você vai ter que se posicionar, ou sim ou não. Como o jovem rico que ouviu tudo e depois ele se retirou, não é? E não quis seguir a Jesus. Não submeteu. Mas você tem essa oportunidade. Não é? E a palavra do Senhor disse, hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Obedeça, atenda. Então nós falamos do primeiro chamado. O segundo chamado é para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Agora, o terceiro chamado que nós temos em Deus é o chamado para missões. Chamado para a proclamação do Evangelho de Jesus. Proclamação das boas novas. O segundo chamado é para a edificação deste corpo aqui. Amém? E o terceiro chamado é para evangelização. É fora daqui. E isso é o chamado para missões. O texto básico que nós lemos, que fala da chamada de Barnabé e Saulo, foi para uma obra missionária específica, para uma obra até transcultural, que eles saíram fora do país. Deus pode chamar pessoas aqui para isso. Nós oramos para que isso aconteça. E se Deus falar com você, né, atenda ao chamado. Procure os pastores, peça orientação, como devo fazer. Nós vamos te ajudar, nós vamos orar, nós vamos te encaminhar. Esse seria um chamado fora daqui, fora do país. Agora, tem o chamado para missões que é aqui mesmo. Pastor, eu estava pensando em ser missionário, mas eu tenho medo que Deus me chamasse lá para a África, chamasse para a Índia, chamasse para outros lugares assim. Não, fica tranquilo. Se Deus te chamar, Ele vai te capacitar, você vai entender e vai preparar, você irá, não é mesmo, para obedecer esse chamado de Deus.
Agora, também tem algo interessante. Às vezes, eu já falei isso aqui, tem muitas pessoas que falam assim, ai, como é bonito o chamado transcultural. As pessoas saindo daqui vão lá para aquele país. Aí Deus fala, eu estou chamando o seu filho. Estou chamando a sua filha. Fala, não, Senhor, por favor. Chama lá do outro irmão, não é mesmo? O meu filho, não, já programei, ele vai ser médico, ele vai ser engenheiro. Não é mesmo? Não, ele não, Senhor, o Senhor está com o endereço errado. Fala com o irmão fulano. É o seu filho. É a sua filha. Libera. O dia que Deus chamar, libera. Não é mesmo? E dê graça e glorifica ao Senhor, porque Ele vai ser usado lá onde o Senhor chamou. Não é? Tem uns chamados aí que não são de Deus. Não é? Tem uns chamados aí que é missionista, missionário turista. Ele fica em turismo o tempo todo e diz que faz missões. Não é mesmo? Você tem que ter discernimento para dizer, não é isso aqui, nós, não é mesmo? Abaixa em outro lugar. Mas o chamado sério de Deus existe. O chamado de Deus existe para as nossas vidas. Porque esse chamado, irmãos, todos nós devemos ser missionários. Amém? Todos nós devemos ser missionários. Eu gosto de falar, nós somos uma igreja missionária. Amém? Nós somos uma igreja missionária. Mas não é porque nós mandamos oferta para alguns irmãos lá de Bangladesh, talvez o Orville está nos ouvindo agora, não é? Os irmãos no Brasil ou na África, na Turquia, enfim. Não é por isso que nós somos só missionários. Nós temos que ser missionários também fazendo a nossa parte. Aqui, não é mesmo? Aqui, neste lugar, nesta cidade de Tampa, nós precisamos entender o nosso chamado missionário para proclamação das boas novas. Nós precisamos entender o nosso chamado, que é obedecer à grande comissão de Jesus, que ele disse ali em Mateus 28, ide, que não é ide, é indo para o trabalho, indo para a escola, indo para lá ou para cá, fale de Jesus, anuncie Jesus. E as pessoas vão entender, vão conhecer, vão saber. Ore pela salvação de pessoas. E você pode dizer, pastor, mas eu não sei como evangelizar, não sei abordar. Então comece a orar pelo menos pela salvação de pessoas. Senhor, dá-nos almas, salva almas, usa a minha vida, coloca alguém, não é? Me impulsiona a passar por algum lugar que tenha um pecador. E às vezes Deus faz tudo isso, prepara todas as coisas, aí você fecha a boca e se cala. Não dá certo. Se você está fazendo essa oração de coração, Deus vai responder, e o Espírito Santo vai convencer já aquela pessoa, e o momento que você chegar, você vai poder falar, você vai transmitir, porque Deus fez alguma coisa na sua vida. Deus está fazendo alguma coisa na sua vida que precisa ser falado, comunicado, transmitido a outras pessoas, esta experiência da salvação, da libertação. Porque há muitas pessoas que você conhece, tem visto, tem até amizade com elas. São pessoas que estão vivendo em pecado, estão indo para o inferno, porque ainda não conhece o propósito da salvação, porque ninguém falou. Mas você conhece ela, você convive com ela, você troca figurinhas, ideias e receitas, mas não fala de Jesus. Nós precisamos falar do amor de Deus. Agora, por que não está falando? Porque nós não sentimos nada pelo pecador. Pode estar acontecendo duas coisas. Ou você está dormindo espiritualmente, ou você está morto espiritualmente. E a palavra do Senhor diz lá em Efésios, desperta, ó tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia! Nós podemos estar dormindo espiritualmente, ou morrendo e até mortos, mas ele diz aqui que é para se levantar dentre os mortos. E Cristo vai te iluminar, você vai ser luz do mundo. Aleluia! Luzeiros nesse mundo de trevas. Muitas vezes você quer pregar ou anunciar e você não sabe como abordar as pessoas. Então, como eu falei, é necessário entender ou estudar, porque às vezes nós fazemos as coisas de uma maneira errada. Às vezes os pregadores estão falando da salvação de uma maneira errada, ou até banalizando o chamado, esse chamado para a salvação, que é o primeiro chamado, é o chamado mais importante, e depois a sequência dos outros chamados. E aí então eles estão falando para que as pessoas aceitem Jesus. Você que está com problemas, venha para Jesus. Então a pessoa vem para Jesus e cadê meus problemas? Não é mesmo? Às vezes são resolvidos e às vezes não são resolvidos, mas ele veio aqui só por causa dos problemas. Ele veio aqui só para arrumar um casamento. Ele veio aqui por causa da situação financeira. E essas coisas já foram resolvidas e ele está bem, ele continua aqui, mas não aceitou. Ele não tem Jesus como Senhor da vida dele. Por quê? Ele só veio aqui atrás das coisas. As coisas. E estas coisas não levam ao senhorio de Jesus. Estas coisas não vão inserir ele no corpo de Cristo. Pode até ser no rol de membros, porque ele até quis se batizar. Não é? Eu quero me batizar, eu quero tomar ceia, tal. Mas aquela experiência genuína nunca aconteceu, porque ele estava correndo atrás da prosperidade, né? da felicidade. E aí quando isso acontece, de pessoas que estão aqui, que ainda não foram, não experimentaram esta salvação, como que elas vão atender o segundo chamado, que é para trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos? Ela não consegue fazer, ela não sabe, ela não entende disso, e ela está contente com aquela vidinha dela, aquela vida que ela está levando. E para fazer missões, então, muito menos, ela não vai entender nunca. João Batista pregou sobre o arrependimento dos pecados, que era a quebra dos mandamentos de Deus. Quando João percebeu que muitos saduceus e fariseus vinham a ele querendo se batizar, nossa, o que ele falou? Raça de víboras! Raça de víboras, serpentes! Antes de se batizarem, provém que vocês abandonem o pecado. Abandonem o pecado e pratiquem obras dignas. Se você for falar para alguém para aceitar Jesus, você precisa vir para Jesus. Por quê? Para você ser salvo. Salvo do quê? Então, você precisa. Por quê? Porque você é um adúltero. Porque você é um mentiroso. Porque você não honra pai e mãe. Porque você está quebrando o mandamento de Deus, e isso é pecado. Isso é pecado, e o pecado nos separa de Deus. Então, eu preciso de Deus realmente. Se estas coisas que eu faço, mas eu faço uma vez por semana, você então é mentiroso. Se mente uma vez por semana, é um mentiroso. E a Bíblia fala uma condenação séria para os mentirosos, para os adúlteros, para os idólatras. Enfim, o pecado nos separa de Deus. O homem não pode ficar enganado. O homem não pode ficar ludibriado. Nós temos que alertar dos seus pecados para levá-lo a ele a um arrependimento, a uma conversão. E eu queria perguntar para você nessa manhã:
Aqui chamado, você está atendendo. Aqui chamado, você já atendeu. Curve a sua cabeça. Estamos encerrando.